Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos abordar em nossa aula a pequena história do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho para que a gente entenda da onde o homem tira, de onde o homem construiu essa questão do conceito do trabalho. Bom, gente, é preciso saber que trabalho existe desde que o homem é homem, né? Desde o tempo da pré-história, do primeiro homem, certo? Que é uma necessidade primitiva do homem, a necessidade de trabalho. Por que o homem trabalha? Né? Vamos dizer que o homem trabalha para atender as suas necessidades. Certo? E o que são as necessidades humanas? Né? Para que a gente entenda, né? Vamos conhecer aqui um pouquinho o trabalho de um psicólogo americano chamado Abraham Harold Maslow, certo? Que na década de 1940 publicou um trabalho muito importante. Esse trabalho determinava a escala das necessidades humanas. Ele dizia que o homem tinha necessidades básicas até as mais supérfluas, mas que elas existiam uma sequência nelas. Quando conquistava uma, ele queria outra. Depois que ele conquistasse essa necessidade, ele queria uma outra. Então, ele enumerou muito bem isso com esse trabalho, que hoje realmente está ainda em voga, ainda vale esse conceito que o Maslow criou, certo? Então, eles têm a necessidade desde as básicas, que são as fisiológicas, até as mais supérfluas, que é a necessidade de status. E essas necessidades obedecem à hierarquia. Vamos ver um pouquinho sobre isso, certo? O que ele ilustrou até hoje, né, brilhantemente, que eu diga, permanece como a melhor forma de entendermos as necessidades humanas. O estudo de Maslow tornou-se conhecido e utilizado nos mais diversos segmentos relacionados ao trabalho, ao consumo e aos aspectos mais distintos do ser humano. Maslow foi o primeiro a teorizar sobre a psicologia humanista, justamente a partir da sua teoria das necessidades humanas. Vamos conhecer essa escala para que a gente possa conversar mais diretamente sobre necessidades humanas. Então aí, que vocês estão vendo na tela, é a pirâmide que ilustra as necessidades humanas, é a pirâmide de Maslow, certo? Então ela começa embaixo, que vocês estão vendo aqui, as necessidades fisiológicas básicas, comer, dormir e beber. Nós não vivemos sem essas três coisas. Se eu não comer, se eu não dormir, se eu não beber, eu não consigo viver. Então o homem, no começo da sua história, a primeira coisa que ele procurou que foi um abrigo, né, para dormir, certo? Depois que ele caçou e comeu, ele bebeu. Depois ele procurou um abrigo. Então, dormir, comer e beber são as necessidades fisiológicas básicas do ser humano. Depois disso, ele tem a necessidade de segurança. Você vai dormir no meio da rua, ao relento? Não. Então, você vai procurar um abrigo para proteger-se, certo? Então, aí você já tem a segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. Eu comi, bebi e dormi, né? Mas eu preciso dormir num lugar que me traga segurança, num lugar que me abrigue da chuva e dos perigos que o mundo oferece. Então, é a segunda escala de necessidade, certo? Depois que a gente encontra a comida, o alimento e o abrigo, né, a gente vai para uma necessidade social, a necessidade de relacionar-se. Aí vem a questão do amor, a família e o relacionamento, certo? Então nós temos outra necessidade que é inerente a gente. Eu tenho que comer, dormir, beber, me abrigar, me proteger, amar, ter família e me relacionar, certo? Então, tudo isso exige que nós tenhamos coisas para que isso faça. Se eu quero comer, eu tenho que ter a comida. Se eu quero beber, eu tenho que ter a água. Se eu quero dormir, eu tenho que ter a cama, certo? Se eu quero me abrigar, eu tenho que ter uma casa, um teto. Se eu quero proteção, também é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma chave na minha porta, eu tenho que ter uma porta na casa, certo? Então,
Para isso, percebam que dentro dessa escala que eu estou falando para vocês, existe a necessidade de consumo de água, de comida, de bebida, de abrigo, né, de proteção. Para tudo isso o ser humano consome, certo? Então, para consumir, ele tem que ter o dinheiro. Para ter o dinheiro para consumir, ele tem que fazer o quê? Trabalhar, é evidente, certo? Passadas as necessidades sociais, né, ele vai para a necessidade já que busca um status de autoestima, onde precisa ser gostado, reconhecido, certo? E aí entra também a questão do trabalho. Ele, além de estar no status de ter o dinheiro para atender as necessidades anteriores dele, ele também está trabalhando e já tem o reconhecimento do seu trabalho. Eu fico feliz quando alguém elogia o meu trabalho. Então, isso constrói a minha autoestima. Eu faço com que a minha família goste de mim, com que as pessoas gostem de mim também dessa forma. Certo? Então, ser gostado e o reconhecimento, estar dentro da necessidade de autoestima que a gente tem. Certo? Então, a necessidade de autorrealização. E aí é o topo da pirâmide. É o objetivo que todo homem quer atingir. Certo? Ele quer ali ele já terá conquistado o quê? Autonomia e status. Certo? Eu tenho um status de que eu tenho uma vida boa, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma família bonita. Então já chegou ali, por quê? Porque ele foi atendendo cada escala de necessidade. É como se o foco fosse o quê? A autorrealização. Então vou subindo, certo? Para atingir aquilo. Tem pessoas que ficam só no básico e tem pessoas que crescem, que evoluem, que ganham mais, que melhoram, que chegam a um nível de status muito elevado. Mas cada um tem o seu discernimento sobre status. Uns acham que é ter um apartamento da beira-mar. Outros acham que quer realmente ter uma boa casinha no subúrbio, uma casinha bonitinha, arrumadinha. Então, é diferente. Cada um tem sua necessidade. Certo? Então, dentro dessa escala, em todos esses níveis, esses 5 níveis que vocês estão vendo aí, há uma necessidade de consumo. Certo? E para que a gente possa alcançar essa realização, a gente possa alcançar a autorrealização, a gente tem que trabalhar. Certo? Porque você já não nasce com o dinheiro no bolso. Né? Se fosse assim, era muito bom. Eu já nasci com o dinheiro suficiente para fazer isso. É maravilhoso, né? Mas não, meu amigo, a gente tem que trabalhar. Mas não, minha amiga, a gente tem que ralar. E é bom, porque não tem outro caminho. Certo? A gente tem que... Uns têm alguns privilégios, né? Porque começam a trabalhar mais tarde, porque tem pais e famílias que podem ajudar, podem dar um estudo melhor. E outros têm que começar cedo. E tem aqueles que até mesmo tendo esses recursos da família, já querem também começar cedo. Certo? Eu acho que trabalho, quanto mais cedo você começar, melhor para você. Certo? Então, percebam bem que nesses 5 níveis existe necessidade de consumo para todos eles. De um nível simples, nível básico, necessário basicamente, até o mais supérfluo. E que isso é preciso, para que haja esse consumo, é preciso que a gente tenha renda. E para ter renda, a gente precisa trabalhar. Então, daí vem a necessidade do homem. Certo? Trabalhar para ter suas necessidades atendidas. Certo? O trabalho pode atender todas essas necessidades que a gente tem. A gente pode chegar só até aqui, necessidade de segurança, eu tenho um bom abrigo, tenho boa comida, mas eu quero mais. Eu quero ter a minha necessidade de autoestima, eu quero alcançar um status. Ninguém trabalha só para fazer de conta. A gente trabalha porque a gente quer realmente crescer, a gente quer conquistar coisas melhores para a gente. Então, fechada essa questão, percebo claramente que está ilustrado aqui que em todos esses níveis a gente precisa de trabalho para conquistar essas coisas aqui. Certo? Vamos lá. Conclusão, gente. Rapidamente concluindo o conceito de trabalho. Não é? O trabalho é a única forma que temos para atender nossas necessidades, desde as mais básicas até a conquista da nossa autonomia e independência. É o que a gente vê ali na pirâmide, da básica até a autorrealização, o status final. É o único caminho que nos leva ao reconhecimento social, sucesso e a uma vida tranquila. Um homem trabalha desde o início da sua história buscando conquistar seu lugar ao sol. Trabalho
qualquer que seja, dignifica o homem, certo? Falta de trabalho é que gera tanta coisa errada que a gente vê aí, certo? E hoje nós estamos num momento que a gente precisa buscar isso, certo? Nós estamos precisando dessa evolução. Nós passamos, o Brasil, por exemplo, teve um período de muita estagnação. Nós estamos saindo disso. E é por isso que eu estou aqui conversando com vocês, para que vocês sejam profissionais diferenciados, que é isso que o mercado está esperando lá fora. Bom, gente, pequena história do trabalho aqui para a gente entender rapidamente. Vamos ler aqui juntos, certo? Ainda com suas sociedades ou povos em construção, havia trabalho apenas para se produzir o necessário para as necessidades básicas, como roupas, alimentos e moradias. Com a construção das primeiras sociedades, o trabalho era recompensado por mercadorias, numa espécie de troca, que também era conhecida como escambo. Ninguém tinha moeda, não havia cédula nem moeda, havia simplesmente um objeto trocado pelo outro. Isso chama-se escambo. Certo? Com o surgimento das pirâmides sociais, o trabalho foi direcionado na maior parte das classes, na sua maior parte, às classes menos favorecidas e sem remuneração. Era a escravidão. Você não pense que a escravidão existiu só no Brasil. Houve, na época, até da formação das civilizações, só quem trabalhava eram os pobres e era em regime de escravidão. Mas que eles tinham direito à comida, nada mais. O trabalho só veio a ser remunerado a partir do século XVIII e XIX, com a criação do trabalho formal, onde as tarefas eram definidas e baseadas nela, a remuneração. Certo? Só no século XVIII e XIX. Até então a coisa era em regime de escravidão. Certo? Trabalhavam uns e outros não. Certo? E os que trabalhavam não tinham direito a nada, eram tratados como escravos. Aquelas pessoas menos formadas, ignorantes, que não tinham formação, não tinham acesso a conhecimento nenhum, elas eram escravizadas e trabalhavam pesadamente para atender a necessidade daqueles que tinham um pouco mais de conhecimento e de formação. A legalização por contrato de trabalho só veio mesmo ocorrer no século XX. Foram criadas regras para reger os direitos e deveres dos trabalhadores e patrões. Surgiu então as classes trabalhadoras com a classificação de cargos e atribuição. Só no século XX foi que o trabalho veio realmente ter legalização. No Brasil, no governo de Getúlio Vargas, o trabalho obteve uma grande conquista que permanece até os dias de hoje. Foi criada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, um grande avanço. A CLT, ao longo dos anos, trouxe grandes conquistas, como a carteira profissional, férias remuneradas, 13º salário, FGTS, aposentadoria, certo? Esses dois aspectos aqui, o 13º salário, só foram criados bem mais depois da CLT. Foi em 62 o 13º salário. Em 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Através dos tempos, o trabalho mudou de face e forma e surgiram a terceirização, o cooperativismo, o trabalho informal. Qualquer que seja a forma de trabalho, uma coisa é certa: a necessidade de qualificação é permanente e isso, com certeza, não vai mudar. Ok, gente? Então, perceba o seguinte: o que nós acabamos de ler aqui ilustra a pequena história rápida, para vocês terem um conhecimento breve sobre isso. Entender que, eu estou falando aqui nesse parágrafo, que através do tempo o trabalho mudou de face e de forma, surgindo terceirização, cooperativismo, trabalho informal. Isso é muito, no Brasil, muito mais recentemente, em função da introdução do processo de globalização no Brasil, certo? E essas formas de terceirização, de cooperativismo e trabalho informal, elas não chocam com o trabalho legalizado, mas as empresas hoje estão buscando muito terceirização, certo? Então, a terceirização, ela repassa a responsabilidade de algumas atividades dentro dela,
para uma terceira empresa, certo? Para uma outra empresa que vai gerir aquela função, aquela atividade dentro da empresa, certo? Mas essa mudança de face, de forma, mostra muito uma coisa que nós vamos ver durante o nosso curso. A mudança da face do trabalho, onde a gente sai de uma situação onde o trabalho era uma coisa quase que vitalícia e passa a uma questão de que o trabalho é algo escorregadio para aquelas pessoas que não se preparam para ele, aquelas pessoas que não têm qualificação, certo? Antigamente, a exigência de qualificação era muito pequena, certo? Então, você era um mero executivo de tarefa, não tinha muita coisa que aprender. Hoje, não. Certo? A exigência é muito mais elevada, é muito maior. O trabalhador tem que estar muito mais preparado, muito mais qualificado, desde o momento que ele vai entrar na empresa, que ele vai participar de um processo seletivo, e também, no momento que ele estiver dentro da empresa, ele tem que manter esse ritmo de aprendizado, de qualificação, certo? Então, ele escorrega da mão daquelas pessoas que não se qualificam, que não acompanham o desenvolvimento do trabalho, que não acompanham as mudanças do mundo ao redor dela, no que se relaciona principalmente ao trabalho. Então ele se torna escorregadio, ele escorrega na mão dessas pessoas e vai justamente para a mão daquelas pessoas que estão trabalhando, estudando e crescendo, que estão agregando conhecimento cada dia mais ao seu currículo, à sua capacidade de trabalhar, certo? Então, muita gente nos últimos anos perdeu emprego porque não se qualificou. E muita gente conquistou também porque está qualificado. Até quem diga, gente, eu até chego a concordar, muita gente diz assim, rapaz, o trabalho é algo em extinção, certo? Daqui a pouco a máquina vai substituir o homem. E algumas coisas eu concordo, mas ainda não é bem assim. O trabalho não está em extinção. Ele está em extinção para quem não tem capacidade de se qualificar para se manter empregado ou conquistar um emprego. Para aqueles que se mantêm informados, para aqueles que se qualificam, para aqueles que se envolvem, para aqueles que participam, ele nunca acabará. Né? Se diminui o número de empregos num determinado segmento, aumenta em outro, certo? Hoje nós vivemos um momento muito efervescente no mercado de trabalho. As relações trabalhistas estão fortes, certo? As entidades se fortaleceram e as empresas também, certo? E o empregado também está entre as duas, ele tem que realmente se fortalecer, ele também tem que se proteger dessa competitividade louca que existe no mercado de trabalho. As empresas, desde a hora que ela abre as portas até a hora que ela fecha, ela tem que estar competindo, porque as outras estão ao redor dela. Se ela não competir, as outras vêm e as engolem. A mesma coisa é o trabalhador. Ele tem que estar realmente empreendendo, se envolvendo, agregando valores, agregando informações, sob pena dele perder o emprego para um que está muito mais capacitado que ele. Aquele que não fizer isso, que não se capacitar, que não qualificar, que não evoluir nisso aí, fatalmente ele vai perder o emprego dele. Mais dia, menos dias ele vai perder o emprego. E aí vai estar no lugar dele aquela pessoa que está qualificada, capacitada e vai ocupar facilmente o lugar dele. Certo? Então, hoje a gente tem que perceber que no mundo do trabalho, nessa historinha que a gente viu aqui, também se fala em mudanças de terceirização, de cooperativismo, certo? Então, essa face, primeira face, é a face do trabalhador. É dele que a gente espera que novas formas de empreender, novas formas de trabalhar, mais envolvimento, e que ele corra risco junto com a empresa também. Que ele se sinta participante daquela estrutura, daquele todo que é a empresa. Certo? Se ele não se envolver, se ele não participar, se ele não se comprometer, mesmo com conhecimento, ele vai ficando para trás. Certo? Não dá mais para esperar, gente. É urgente essas mudanças na mentalidade do trabalho. Certo?
Cada dia se exige mais. Por quê? Porque as mudanças são rápidas e a gente precisa entender, certo? Elas, aprender a conviver e fazer delas elementos de crescimento, certo? Para finalizar, o conceito final de trabalho. O que é trabalho? Trabalho, né, é empenhar esforços para cumprir tarefas e atingir objetivos, bem objetivamente, certo? Palavrinhas bem simples. Não vamos criar conceitos complicados na nossa cabeça. É empregar, eu estou empregando meu esforço aqui para ensinar vocês, empenhar o esforço, né? E cumprir uma tarefa e atingir o objetivo. Então eu estou empregando o esforço, empenhando o esforço, cumprindo a tarefa de conversar com vocês aqui. E qual é o meu objetivo? Que você saia no final do curso satisfeito com a formação, com a preparação e que isso seja de grande valor para vocês, certo? Então, empregar, empenhar esforços para cumprir tarefas e atingir objetivos, certo? O objetivo é trabalhar para que a empresa se mantenha no mercado e eu garanta meu emprego, certo? E no final do mês, logicamente, ter a minha rendinha no bolso todos os meses, sem me preocupar com mais nada, certo? Então, o trabalho, ele navega nesse ambiente. Quando eu boto empenhar, é que às vezes a gente vê pessoas que têm tudo para empenhar um esforço no trabalho e não sabe como fazer, certo? E tem aquelas pessoas que se envolvem, que participam, certo? Que amam o seu trabalho. É possível amar o trabalho? Eu acho que é. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com maior satisfação, com maior amor. Diz que gosta mais de trabalhar do que de muitas outras coisas, certo? Então, isso é bom, gente, certo? Trabalhar é uma coisa que constrói na gente. Cada dia mais a gente vai agregando conhecimento e crescimento, certo? E ainda gera também a forma da gente evoluir socialmente, a gente subir naquela piramidezinha que eu vi anteriormente com vocês, certo? A pirâmide das necessidades humanas. Eu vou crescendo até chegar lá no topo, que é o status de ter uma estrutura boa, se olhar e ter uma boa casa, ter um bom carro, poder fazer uma boa viagem. Sim, agora sim. Isso em cada nível de pensamento diferente. Cada um pensa o que é prioridade. Eu estou falando, construindo com vocês aqui apenas uma ideia. Mas tem gente que acha que não é essa, prioridades são outras. Ótimo. Contanto que você as atinja, usando seus recursos, usando seu trabalho. Isso é importantíssimo para a gente construir nossa vida profissional, certo? Então, o que nós citamos nessas duas aulas foi o quê? O mundo mudou, as pessoas mudaram, o mercado mudou, certo? O trabalho mudou e nós vamos trabalhar aqui, navegando nesse mar de mudanças, é justamente aprender a conviver com essas mudanças, certo? O trabalhador de uma década atrás não é, com certeza, o mesmo trabalhador que se precisa hoje. É bem diferente, certo? Hoje o trabalhador está muito mais exigido na sua formação, na sua capacidade de participação, de envolvimento, do que em qualquer outra época. E daqui para frente, quem não se qualificar, quem não se informar, quem não tiver realmente envolvimento com o trabalho, vai ficando para trás. Pouco vai ficando para trás e sendo substituído por pessoas que realmente estão muito bem preparadas para isso no mercado, certo? Quando lhes chamarem para assumir um emprego, avalie bem isso. Procure saber que ponto você está preparado para aquilo ali. Você está preparado para enfrentar aquela situação, certo? Porque esse mundo, ele gira muito rápido, as coisas mudam muito rápido, certo? E o que é certo hoje pode não ser amanhã. Agora, uma coisa é extremamente certa, é você agir de forma de manter seu emprego, de segurar o seu trabalho. Não é só segurar pelo conhecimento que você tem, é segurar pela capacidade, certo? Demonstre isso e você se tornará uma pessoa imprescindível na empresa. A empresa não dará as costas para você em momento nenhum.
torne-se um funcionário necessário à empresa, certo? E na hora que realmente você sentir isso, a empresa já está sentindo há muito tempo. E aí ela vai poder realmente lhe reconhecer. E se isso não acontece, esse reconhecimento, não se preocupe. Fique no mercado e honestamente procure outro trabalho, porque você deve ser a pessoa certa na empresa errada. Eu garanto a você, quem trabalha com profissionalismo, quem está envolvido, quem sabe o que é realmente empregabilidade, é visto e reconhecido em qualquer empresa. Se assim não for, você é empregado certo na empresa errada, né? Mas isso pode ser resolvido através dessa questão que eu digo, da objetividade com a empresa e da busca de um trabalho melhor, de uma empresa onde você possa realmente entender, que você possa lá conquistar essa evolução que você quer. Ok? Meus amigos, não é fácil, mas também não é difícil, certo? Eu vejo muita gente, eu não consigo passar num processo seletivo, eu não consigo. Muitas vezes é um despreparo pequeno, simples, certo? E que a pessoa não percebe. Mas eu tenho um curso disso, eu tenho um curso daquilo, mas talvez lhe falte um preparo que você não tem. E isso não passa, isso de repente na entrevista trava com você, porque você, a pessoa que está ali entrevistando, percebe o que você não está percebendo. Nós vamos, durante o nosso curso, trabalhar sobre isso, certo? Nós vamos discernir sobre essa capacidade da gente de fazer as coisas evoluírem, certo? Não dá mais para ficar esperando as coisas acontecerem, certo? Vamos começar a mudar essa face. Cada aula dessa vai trazer para vocês informações mais importantes, que vocês vão juntando e agregando ao conhecimento de vocês. Eu não quero absolutamente, gente, que a gente passe o tempo da gente planejando coisas para as quais a gente não está preparado para fazer, certo? Então vamos primeiro nos preparar para depois fazer o planejamento, certo? Às vezes a pessoa se prepara sem fazer o planejamento, ela se perde no caminho. Algumas vezes ela se perde. Então eu não quero que você se perca, nem quero me perder de vocês. Nós vamos estar juntos, falando em cada aula de um assunto diferente, para que a gente possa somar conhecimentos e agregar. Com essa soma se forma uma consciência do que realmente é trabalho. Vocês vão estar sensibilizados para quando vocês entrarem no processo seletivo, ou quando você chegar na empresa que você já trabalha, você tenha uma atitude diferenciada. Ok, gente? Esse é o objetivo do curso. É isso que nós vamos conquistar. Você participando, você envolvido, você focando, a gente conquista. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula. Muito obrigado.